Este episódio apresenta conteúdo sensível e deve ser ouvido com cautela. Olá, sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao nosso videocast NEG Convida. O NEG é o Núcleo de Estudos de Gênero do INSPER e eu sou a professora Bruna Arruda, professora aqui do INSPER e também integrante do NEG. Oi, gente, eu sou a professora Mariana Chies, sou professora do Direito aqui no INSPER e também integrante do NEG. E hoje o NEG convida o professor Sandro Cabral, que é professor aqui do INSPER, pesquisador. Seja muito bem-vindo, Sandro. E o objetivo do episódio de hoje é falar sobre a violência contra a mulher, especialmente em um país que, de acordo com os dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, indicam que em 2024 nós tivemos 258 mil registros de agressões à mulher decorrentes da violência doméstica, aproximadamente 77 mil registros de stalking, quase 800 mil casos de ameaças e 1.467 mulheres vítimas de feminicídio. Neste contexto, é importante pensarmos em políticas para enfrentarmos esse cenário, e as pesquisas do professor Sandro, com certeza, podem nos ajudar. Então, eu convido o professor Sandro para se apresentar e para dar boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Obrigado, Mariana. Obrigado, Bruna, né? Primeiro, honra, né, estar aqui, né, para discutir questões de violência contra a mulher, né? Eu sendo homem, e que pode parecer estranho, né, por não ter necessariamente lugar de fala para falar nisso, mas eu acho muito positivo, eu fico muito envaidecido com o convite, porque é um tema seríssimo que precisa mobilizar toda a sociedade, né? E a gente não precisa criar barreiras agora. Então, quanto mais pessoas estiverem unidas, com esforços para tentar compreender e achar soluções para esse problema, é melhor. Então, sinto muito feliz de estar aqui, né? Então, eu queria deixar esse registro, que é uma agenda super importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Que é um problema que não é exclusivo do Brasil, né? Seja no mundo dos países desenvolvidos, né, ou dos países em desenvolvimento. Então, esse é um problema estrutural bastante sério, né? Então, fica o registro aqui. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou Sandro Cabral, eu sou professor aqui do INSPER, né? Sou professor de Estratégia e Gestão Pública, eu sou da área de administração aqui, né? Dou aula no doutorado em Economia, né? Então, ultimamente tenho estado mais no curso de mestrado e doutorado, sendo professor de Estratégia, né? E sou pesquisador, né? Desses assim que escreve, eu sempre brinco, né? Aqueles papers que ninguém lê, que saem nesses jornais em inglês, com linguagem opaca, obscura, mas uma forma que eu tento, né, para dar o significado, o sentido para a minha vida é procurar fazer pesquisas sobre temas que me incomodam. E aí eu uso as lentes da estratégia, né, para tentar compreender, né, o que faz a vida das pessoas melhorar. Então, o que eu posso fazer para poder, por meio das minhas pesquisas, dar respostas que podem melhorar a vida das pessoas, de forma geral, né? Eu comecei minha trajetória como pesquisador, minha tese de doutorado, que foi quase 20 anos atrás, 2006, estamos em 2025, hoje aqui, né, estamos há 19 anos atrás, defendi minha tese sobre participação privada em prisões. E é uma tese defendida no departamento de administração, mas eu estava preocupado em tentar entender, né, que ponto o setor privado, chegando num serviço que é intocável de competência do Estado, podia ser útil, ou em que circunstâncias ele podia gerar desempenho superior, né? E a partir disso eu meio que me apaixonei pelo tema assim, de justiça criminal, né? Tem alguns papers sobre organizações de forças policiais, e mais recentemente eu tenho me debruçado aí sobre questões de gênero, seja pela saliência do problema, né? Seja pelo fato de ter 2 filhas, e aí você, quer não, você aumenta a sua sensibilidade em relação a esses temas, fica mais saliente. E para você, que você passa a perceber, ver de outra forma, né? Então, a gente tem se preocupado nos últimos tempos com pesquisas que tentem, como no jargão da área de administração, né, olhar stakeholders mais vulneráveis. Sandro, muito obrigada, então, por tu ter te apresentado para a gente. Eu queria falar especificamente sobre um paper teu que foi publicado em 2022. A gente vai deixar o QR Code aqui embaixo para vocês poderem acessar. Esse paper foi publicado no Journal
Public Administration Review, que é o mais prestigiado journal na área de administração pública. Esse teu paper indica que o impacto de delegacias da mulher na redução dos homicídios femininos, em especial de mulheres negras e pardas, depende de condições contextuais, como, por exemplo, o alto nível de escolarização feminina e a presença de uma estrutura urbana consolidada. Como é que tu interpreta essa relação condicional? Em que medida esses teus achados evidenciam os limites da atuação institucional, quando desvinculada de políticas públicas mais amplas e intersetoriais? E se seria possível a gente pensar que em territórios, como vários que a gente tem no Brasil, que são marcados por desigualdades raciais e socioeconômicas profundas, a simples presença de uma delegacia especializada, sem suporte estrutural, corre o risco, né, de produzir efeitos somente simbólicos e não efeitos substantivos. Não, obrigado pela levantar a bola desse paper, né, que foi uma das coisas mais prazerosas que eu fiz na minha vida, né. Esse paper eu tive a honra de liderar, ele é feito em conjunto com 3 coautores maravilhosos, né, feito com a Anita McGahern, que é a professora da Universidade de Toronto, minha parceira, principais referências na área de estratégia, né, super preocupadas com essas questões de stakeholders mais vulneráveis, que nos une. O professor Paulo Arvati, amigo de longa data, professor da FGV, daqui de São Paulo, e o Paulo Reis foi meu aluno de doutorado na Bahia, e que deu a mão danada nessa parte de coleta de dados com a gente aqui, né? Então, foi super bacana. E aí, quando a gente começou a trabalhar, né, com essa perspectiva, né, de pegar grupos que, no jargão, os disenfranchised, os desfavorecidos, a gente queria entender que circunstâncias as pessoas mais desfavorecidas elas podem ser beneficiadas. E aí a gente tem uma política pública no Brasil, né, que é a Delegacia da Mulher. Ela não tinha sido medida com o uso das melhores técnicas ainda, econométricas, então a gente fez esse trabalho dentro do que era possível, né, em termos de econometria, em termos de dados, e tem as questões técnicas de qual o choque exógeno que a gente usa. Eu vou poupar de vocês da pirotecnia econométrica, mas grosso modo, o que a gente teorizou, né, que esses órgãos que são desenhados, né, para lidar com questões estruturais que afetam grupos mais desfavorecidos, sobretudo na interseccionalidade de gênero e raça e vulnerabilidade econômica, eles precisam de algumas condições, né? Dentre elas tem um mandato, claro, né? Tem um mandato para poder endereçar as necessidades desse grupo. E ter uma representação de pessoas que fazem parte desses grupos desfavorecidos dentro dessas estruturas. Mas o fato de ter um mandato e ter a representação, então, por exemplo, você está trabalhando em políticas para pessoas LGBTQIA+, é importante ter nesses órgãos pessoas desse grupo, porque elas conseguem entender. Mas ter um mandato e ter essas pessoas, da mesma forma que a Delegacia da Mulher, ter um mandato para lidar com violência contra a mulher, e ter mulheres ali não é garantia somente isso. Você precisa ter um conjunto de processos, de práticas de gestão consolidadas. Então, mandato, prática de gestão e representação formam uma tríade que é necessária para a gente ter nesses órgãos. E a gente observa a existência disso ao longo de mais de 20 anos de dados em delegacias de mulher no Brasil. O que a gente estudou, né, a gente teorizou, é que a existência, né, de mandato junto com a representação dessas pessoas de grupos mais desfavorecidos são importantes, mas não basta. A gente precisa ter também práticas gerenciais, rotinas voltadas ao entendimento desses grupos mais favorecidos. A gente fez essa teorização, chamamos do conceito lá de Structured Democracy Organization, né, porque a história, a gente tem que comunicar com uma audiência ampla, né? Isso é feito com dados do Brasil, mas a pessoa que está na Austrália precisa entender, a pessoa que está no Burkina Faso precisa ser útil, porque o problema de violência contra a mulher é um problema mundial, né? Então a gente fez um conceito mais amplo e verificou isso econometricamente com a base de dados de mais de 20 anos de dados aqui no Brasil. E aí os resultados, né, tem a boa notícia e a má notícia, né? A boa notícia é que esses órgãos, no caso da Delegacia das Mulheres, né, eles são efetivos e eles reduzem homicídios. Então, essa é a boa notícia. A má notícia é somente para as mulheres brancas. As mulheres auto-identificadas como brancas, né? No caso, o Brasil funciona a auto-identificação, né? As mulheres auto-identificadas como pretas e pardas, na média, elas não são beneficiadas pela política. E a gente foi investigar aquele time de heterogeneidades para tentar verificar em que condições elas seriam beneficiadas.
E aí, claro que sempre informado por boa teoria, a gente verificou que em localidades que contam com melhor infraestrutura urbana, em termos de serviço de transporte, telecomunicações, e em localidades que existem níveis mais elevados de educação, e a gente testou com algumas medidas de educação ali, aí as mulheres auto-identificadas como pretas e pardas, elas se beneficiam da política. Porém, com uma magnitude menor do que das mulheres brancas. Enquanto nessas localidades a existência de uma delegacia da mulher contribui para uma redução de homicídios, de morte violenta contra as mulheres, que pode chegar a quase 30%, esse mesmo número para as mulheres pretas oscila entre 8% e 13%. Ou seja, mesmo nessas localidades, as mulheres pretas e pardas, elas são menos beneficiadas. E foi um achado assim que é revelador, né, das desigualdades sociais que a gente tem, né? De como esse machismo está na sociedade, e não só na sociedade brasileira, é mundial, né? Quando eu fiz essa apresentação desse paper mundo afora algumas vezes, eu sempre, para chocar, eu boto imagens de violência contra a mulher nos mais diferentes cantos do mundo. Vai do Boko Haram lá na Nigéria até nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E acho que esse paper ele lança luzes, né, sobre uma política pública para combater um problema tão severo que é a violência de gênero, mas que a simples ação policial por si só não basta. Como todo problema é complexo, as soluções são complexas, não são soluções simples. Então não tem uma bala de prata que resolve. É um conjunto articulado de ações. E isso, né, num mundo em que a gente está cada vez mais polarizado, na busca por soluções fáceis, por soluções rápidas, a gente está colocando uma perspectiva do tipo, olha, espere, porque algo complexo como esse necessita uma maior articulação entre diferentes órgãos, diferentes saberes. Então, acho que é uma das mensagens que a gente deixa nesse artigo aí, que tive muita honra de trabalhar nele. Muito bom. Sandro, esse artigo ele usa o conceito de organizações de advocacy estrutural para falar de instituições públicas, como é o caso das delegacias da mulher, que tem a missão de promover justamente mudanças sociais. Com base na tua experiência, quais são os pontos fortes e os limites de levar as pautas dos movimentos feministas e antirracistas para dentro do Estado, como no caso da implementação de delegacias especializadas? E vou aproveitar e fazer uma outra pergunta. Em que situações essas instituições conseguem, de fato, enfrentar práticas racistas e machistas no sistema? E quando acabam sendo engolidas pela logística burocrática ou por resistências internas, que vão impedir essas mudanças reais? Nossa. Duas perguntas assim bem complexas, mas vamos lá, vamos por partes aqui, né? Bom, o envolvimento, né, de grupos ativistas, ele é fundamental. E foi graças a esse movimento que a gente teve as primeiras delegacias da mulher no Brasil numa pós-ditadura. O movimento feminista reprimido, né, pela ditadura militar, que ganha voz com a abertura em 1985. Então, se não fosse as feministas terem metido o pé na porta, literalmente, lá nos anos 70, nos anos 80, a gente não sairia. Se não fosse o movimento negro, desde a década de 60, 70 no Brasil, vocalizando suas pautas, as questões como cotas raciais, não teria a maturidade que a gente tem hoje. Então, os grupos ativistas com pautas antirracistas ou antiviolência de gênero são fundamentais, porque isso ajuda a mover a engrenagem. No entanto, o voluntarismo ele tem seus limites. E, na prática, eu preciso de ter gestão. Eu preciso ter práticas gerenciais, eu preciso ter método, eu preciso ter um conjunto estruturado de ações que, por mais que o voluntarismo tenha as suas virtudes, eu preciso ter um elemento de gestão. Então, por exemplo, numa delegacia da mulher, eu tenho que ter estrutura, tem que ter um protocolo ali. Olha, quando uma mulher chega vítima de violência, qual é o procedimento a ser adotado? Como é que eu posso iniciar um pedido de medidas protetivas? Quais são as articulações que eu preciso ter dentro da delegacia com órgãos, com o Ministério Público, com o Judiciário? Então, a boa gestão ela é necessária. Então, precisamos ter um ativismo, mas o ativismo sem uma boa gestão, sem um conjunto de práticas estruturadas, um conjunto de práticas que comprovadamente geram resultados positivos, é super importante.
E aí a academia tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque a gente vive de traçar relações de causalidade, né? A presença de X leva a Y. E existe muita gente na academia que está conseguindo identificar, por meio de suas pesquisas, que práticas gerenciais estão associadas a desempenho superior ou inferior. Então a gente precisa ver com muita reserva somente o ativismo sem um conjunto de métodos, um conjunto de práticas, de rotinas que são importantes, porque no final das contas são as mulheres que estão sofrendo, são as pessoas mais desfavorecidas, são as pessoas pretas e pobres que estão sofrendo mais, muito por falta de estrutura de gestão adequada. Então a gente não faz gestão adequada. E aí eu posso falar que é o teu lugar de fala, né? A área de administração está fora das grandes decisões. Quem faz política pública no Brasil, com todo respeito a você, Mariana, que é advogada, são advogados que não têm um mísero treino em gestão, não sabem como funcionam organizações. E tá tudo bem, mas boa parte das políticas públicas são feitas por advogados que não sabem como funcionam organizações. Não sabem como são as articulações das organizações. E aí, boa parte da nossa inefetividade, de certa forma, é um excesso de bacharelismo que a gente tem. Semana passada mesmo eu dei uma aula no CSP, o curso de formação de delegados de elite, aqui, delegados mais de alto nível aqui em São Paulo. E eu peguei uma série de problemas de gestão e mostrei para eles assim, né? Olha, gestão é isso aqui. Vocês fazem tudo isso, né? Qual treino que vocês tiverem em gestão? O concurso de vocês aqui pediu para pegar filigrana do direito penal. Que é importante, mas não tem nada a ver com a atividade do dia a dia de vocês aqui. Então, eu acho que é uma discussão importante que a gente precisa ter da gestão como complemento à atuação desses grupos que vocalizam necessidades que são latentes aí. Essa é a primeira parte da pergunta, né? Vamos lá para a segunda parte da pergunta, né? Que você fala se elas podem ser engolidas pela lógica burocrática. Sim, podem. E uma razão a mais para é quando uma mulher chegar numa delegacia, como soe acontecer muitas vezes, com a cara toda machucada, ela não ser julgada. Então a gente precisa ter protocolos. A existência de protocolos é importante, não significa que você vai estar encapsulado em estruturas burocráticas. Protocolos são importantes para assegurar as necessidades daquelas pessoas que mais precisam. Então, é super importante a gente olhar os elementos de gestão aqui. Então, aproveitando, Sandro, bom, eu sou mais socióloga do que advogada, né? Eu acho que aí eu fico mais confortável no papel de socióloga. Mas vamos lá. Continuando assim, pensando nas mulheres nos cargos de gestão, tu tem um working paper que eu tive o prazer de já ter lido uma boa parte dele, que, né, pergunta, será que o gênero importa na redução dos homicídios? E aí ele não vai falar, esse paper, né, diretamente sobre violência contra a mulher, mas vai sugerir que prefeitas tendem a adotar estilos de liderança mais comunitários e participativos, o que favorece, inclusive, a redução do número de homicídios nas cidades em que essas mulheres atuam. Na tua avaliação, como é que essas formas de liderança podem contribuir para, de fato, favorecer políticas públicas no enfrentamento da violência contra a mulher em nível municipal, né? Pensando no município aí, muito mais próximo do problema. Há evidências de que prefeitas priorizam esse tipo de agenda de maneira diferente do que prefeitos? Pois é, esse paper também é outra coisa bastante prazerosa que eu tive a honra de estar trabalhando, né? E aí também feito com Paulo Arvati, que é o mesmo coautor lá do paper lá das delegacias de mulher. E aí nesse paper, assim, eu também estava começando a trabalhar esse processo de tentar compreender melhor. Como líder desse projeto, eu convidei 2 professoras que são radicadas nos Estados Unidos, que trabalham com essas questões de gender, né, na área de administração pública, né? Uma vietnamita que é professora no Nebraska, em Omaha, e outra que é a Trang Huang, super competente, e a Meghna Sabharwal, que é uma bengali, professora no Texas, e trabalham com essa questão de gênero. E aí, aquela coisa, a gente do Brasil, né, e Paulo e eu trabalhando, então a gente precisa conversar com alguém que entende legal dessas questões, né? Daí a gente, acompanhando a literatura, aí chamamos Meghna primeiro, depois Meghna chamou Trang, e a gente começou a se debruçar nesses dados e achar explicações, né? Também vou poupar da pirotecnia econométrica aqui, né? Ajudar uma regressão descontínua, né? Que é um método quase experimental que acha relações de causalidade, né? E em eleições que são apertadas, né? Então isso reduz um pouquinho a nossa amostra.
mas é uma técnica super respeitada, né, no campo da econometria, e a gente conseguiu identificar, mas sem nenhum tipo de dúvida, que quando comparadas com prefeitos homens, mulheres prefeitas reduzem homicídios. Nossa amostra é para municípios com menos de 200 mil habitantes, uma questão de especificação econométrica. A gente está pegando eleições apertadas em cidades que só tem primeiro turno, então para não ter a questão do voto estratégico, evitar outras coisas. Então a nossa amostra está restrita a municípios com menos de 200 mil habitantes, então a gente tem muita segurança para falar que mulheres reduzem homicídios. A pergunta que se faz é, o que explica isso, né? Quais são os mecanismos? E a gente investiga e mulheres, paradoxalmente, mulheres elas tendem a preferir guardas municipais. Elas têm maior evidência que elas suportam, elas apoiam guardas municipais em relação a homens. O que pode imaginar uma certa incoerência, né? Porque esse discurso lei e ordem, né? Geralmente é muito associado a traços masculinos, né? E não, mas mulheres, porque as mulheres elas são as principais vítimas da violência. São as mulheres que elas sofrem, seja da violência doméstica, seja o sofrimento com o filho que pode ser morto ou pela polícia ou pelo tráfico. São as mulheres que sofrem essa dor. E ao que aparenta, essas prefeitas elas carregam isso, né, para o seu mandato e colocam isso como prioridade. Mas não é só isso. A gente nota que para esse conjunto de políticas, um conjunto de políticas é necessário. Então, além das guardas municipais, você tem uma série de investimentos em serviços sociais e infraestrutura que são importantes. E o nosso grupo que a gente pega aqui de mortes, a gente pega homicídios entre pessoas entre 15 e 29 anos, que são as pessoas mais afetadas pela violência. Então, a nossa proxy de desempenho aqui são homicídios contra esse grupo, que é o grupo mais afetado. E a gente vê como investimentos em educação, né? Por exemplo, em quadras esportivas. A gente pega cidades que têm quadras esportivas, as crianças têm atividades, estruturas como conselho tutelar, conselhos de crianças e adolescentes que provêm políticas públicas, eles atuam em complemento com a guarda municipal. Ou seja, não é somente ter polícia, é você ter toda uma estrutura social que apoie. De novo, né, tal qual o paper das delegacias de mulher, é um conjunto de ações complementares. E a gente agora, num momento que a gente está colocando em discussão essa questão das guardas municipais, né, é importante a gente saber em que circunstâncias elas funcionam. Então, mais uma vez, a importância, né, da academia, né, para tentar essas relações de causalidade, para que a gente não fique fazendo tentativa e erro com política pública, com recurso público, né? Então, ter um pouco de pesquisa embasando decisão é um pouco salutar, eu diria. Certo. Então, considerando, Sandro, que prefeitas, assim como as mulheres em geral, precisam constantemente legitimar sua autoridade em contextos marcados por expectativas de gênero, como você vê a relação entre esse esforço de validação e a centralidade de temas como segurança comunitária e proteção das mulheres em suas gestões? E a busca por reconhecimento político, que pode estar associada a uma maior sensibilidade a pautas contra a violência contra a mulher? Então, esse é um paper, né? É um paper que está em avaliação, né? Ele foi apresentado no congresso, lá no nosso principal congresso de administração, que é a Academy of Management, ficou entre os 10% melhores lá do evento, né? Então teve uma certa honra lá, né? E ele está em processo de avaliação numa revista agora, então um trabalho em andamento. Mas é um trabalho feito com dados administrativos. Então, essas questões mais ligadas a preferências, assim, a gente tem um dado administrativo que a gente não está fazendo questionário, então a gente não consegue tentar entrar muito nas preferências, né, das prefeitas e dos prefeitos, né, porque sempre tem que ter um contrafactual. Mas o que a gente pode dizer, né, a partir dos dados, é que mulheres prefeitas, não somente no Brasil, né, mas boa parte do mundo, são muito mais exceção do que a regra. Então, quando elas entram, são eventos raros. E é o que aparenta, né? A gente fez uma série de entrevistas também, não é um pessoal quantitativo, fez uma série de entrevistas assim, com mulheres envolvidas em atividades de segurança, em mulheres prefeitas também. O que a gente apreende é que elas são too big to fail. Então, elas são muito grandes para falhar. Então, quando elas estão lá representando, elas são não só ela, estão um conjunto de mulheres. Então, uma falha dessa mulher, essa mulher, ela quebrou o teto de vidro, né, o glass ceiling, né,
Mas para ela escorregar no penhasco de vidro, no glass cliff, é daqui para ali dela falhar, né? E nisso compromete não somente a morte política dela, mas de outras mulheres. Então elas carregam, visivelmente elas carregam esse senso de responsabilidade. E aí tem uma questão de estilo de liderança também, né? São mais conciliadoras, elas escutam mais, né? Então essa busca, né, por órgãos de segurança na forma de guardas municipais, ela vem acompanhada de alguns conselhos comunitários também, como eu disse antes, né? De órgãos mais comunais, que mostra essa habilidade das mulheres de navegar nessa incongruência, né? Legal, obrigada, Sandro. Bom, para encerrar, então, eu queria te agradecer muito por tu estar aqui com a gente nesse segundo episódio do NEG Convida, dessa segunda temporada. Então, o objetivo principal hoje a gente foi justamente falar sobre as tuas pesquisas, né? Espero que todas e todos vocês tenham gostado e faço convite para assistirem o nosso próximo episódio, que vai falar sobre mulheres e prisão. Agradecemos você, professor Sandro, e todas as pessoas que estão nos acompanhando, e faço o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, através do QR Code que está disponível aqui na tela, e também deixamos o nosso e-mail, que é estudos.genero@insper.edu.br. Até o próximo episódio.